e partia o pão de casa em casa. Porque a palavra pão, ali, também tinha um significado antigamente. Eram duas senhas que existiam dentro do contexto da igreja primitiva. Porque havia uma perseguição em massa contra os cristãos da época. Então eles usavam códigos, usavam senhas. Eles desenhavam um peixe no chão, perto de uma casa, para dizer: aqui tem uma célula, aqui tem um GM, aqui tem um grupo, aqui se reúne um povo. Desenhavam um peixe, porque o peixe passou a ser símbolo do cristianismo por muitos e muitos anos. Ainda é. Então passou a ser uma senha. Eles usaram isso por muito tempo. Então todo mundo olhava: opa, aqui tem peixe, aqui tem uma igreja, aqui tem um povo, aqui tem um grupo. E usaram o pão por muito tempo como figura de Jesus, porque Jesus em João 6 diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E Jesus multiplicou o pão. Então eles usavam o pão como a figura de Jesus. Diz aqui que ele partiu o pão de casa em casa. Então a igreja compartilhava a palavra, compartilhava Jesus, compartilhava o evangelho com a sua geração, testemunhando pessoalmente para as pessoas do que Deus tinha feito na vida delas. E diz que eles faziam isso diariamente, compartilhavam o pão de casa em casa. Ia visitar alguém, vou compartilhar o pão. E sempre a igreja teve um princípio: quem tinha um pouquinho levava alguma coisa para o necessitado, já deixava lá, mas não saía dali sem antes falar de Jesus, sem antes compartilhar o pão. Eu pergunto para você: a nossa igreja tem compartilhado o pão? Será que o nosso povo está compartilhando o pão? Pão da vida. Porque às vezes a gente vai para a casa dos outros para falar da vida dos outros, ou para falar dos nossos próprios problemas. Que tal a gente começar a falar de Jesus? É muito importante a gente entender essas coisas. É nosso dever compartilhar. Sabe por quê? Porque de repente, hoje é a última oportunidade que uma pessoa que você conhece tem de ouvir a salvação. E Deus te deu a oportunidade como um crente, viu? Então a igreja compartilhava o pão de casa em casa, diariamente. Esse é um outro fundamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus acrescentava diariamente o número dos salvos. Por quê? Porque diariamente a igreja estava compartilhando o pão.